Ei, gente, boa noite. Vocês podem aumentar a luz da plateia um pouquinho, por favor, que eu não estou vendo absolutamente nada. Isso, pronto. Boa noite. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há tanto tempo que eu não lembro mais, gente. Estamos aqui já no SESC há 13 anos, trabalhando em diversas unidades, já 2 aqui no 24 de maio, coincidindo também com as atividades no SESC do SESC Santo André. A programação vai até outubro. Não sei se a Lúcia falou a programação aqui até outubro? Não. Ainda nós temos aí pela frente o Pepetela, que vem em 20 de outubro, e novembro eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. É muito evento, gente, muita cidade, vocês me perdoem. Hoje a gente tem a alegria de trazer a Adriana Lisboa para lançar 2 livros com a gente, e o Rufato, além de estar lançando o seu mais recente romance também, Verão Tardio, veio colaborar com a gente, né, Rufato? Com esse empenho. E a gente já sabe as 2 perguntas que vai fazer inicialmente. Mas, dá licença, isso é um microfone, muito prazer. Eu estou aqui, na verdade, só de enxerido. Não. A Adriana, que realmente vai ser a nossa... O que vai ser nossa? A gente recusa a generosidade dele, né? Recusamos. Não vem com essa coisa de botar banca, não. Adriana, obrigado por ter vindo. Imagina. Eu gostaria que, para abrir, você falasse um pouquinho de cada livro, antes que o Rufato lhe recheie de perguntas. Cadê o seu livro? Está aqui, ó. Mostra aí. Está tudo anotado, o cara é... Está tudo anotado. Enquanto ele procura obsessivo. o livro, deixa eu dar uma boa noite para vocês. Obrigada pela presença, é um prazer estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu participo do Sempre um Papo com o Afonso. Ano passado a gente fez em Belo Horizonte, e esse ano estamos fazendo aqui. E é uma alegria muito grande estar na companhia do Luiz também, que é um amigo de longa data, né, de vários trabalhos, de vários encontros e de vários projetos e de várias reclamações em conjunto também, né, que é o que a gente vai tentar não fazer muito aqui para não ficar no clichê, né, porque eu acho que o clichê é a lamúria. Então a gente talvez tenha como desafio tentar fazer um curto-circuito aí para interromper isso. Muito rapidamente, como o Afonso pediu, para falar desses 2 livros, né? Eu estou lançando um livro de poesia, que é o Deriva, e um livro de um romance, que é o Todos os Santos. Deriva foi escrito nos últimos 2 anos, entre 2017 e 2019, e Todos os Santos foi escrito ao longo dos últimos 6 anos. Né? Foi talvez o projeto que mais demorou, mas não que eu tenha ficado esses 6 anos trabalhando no livro. Foram vários projetos interrompidos, abortados, e algumas coisas foram reaproveitadas aqui no livro, mas foi o tempo que ele me custou, esse romance. O romance anterior se chama Hanoi e é de 2013. E em 2014, como, né, vocês sabem, alguns outros amigos aqui presentes também sabem, em 2014 eu tive uma das experiências mais marcantes e difíceis e, enfim, ressemantizadoras do mundo, da minha vida, que foi a perda da minha mãe. E eu acho que nada é igual, né? Depois de uma coisa dessas, né? Eu acho que muita coisa se simplifica, na verdade, muita coisa se redefine, muitos ruídos ou muita poeira que a gente tinha na vida, a gente simplesmente se descarta, porque parece que a gente chega numa essência, assim, né? com esse confrontar de uma perda de algo tão essencial. Né? E o Todos os Santos é um livro que lida com a experiência do luto, não é a minha, não é uma história autobiográfica, não se trata de mim, é um outro personagem, uma criança que morre no livro, e o livro trata muito dessa experiência do luto e da superação do luto, e que, na verdade, não é talvez uma superação possível, né? Algo que simplesmente a gente incorpora na vida e que transforma a vida mesmo, né? Como eu fico pensando na física, né, como um corpo que sofre um baque e que se deforma e que volta à forma inicial, mas não volta, né? É a forma inicial com a memória do baque. Então,
Então, num certo sentido, é um livro sobre deriva também, né? Um livro sobre estar à deriva. Bom, que é o título do livro de poesia. E acho que é um momento de muitas derivas, né, para nós, de estar à deriva de muitas maneiras, de maneiras públicas que afetam as nossas vidas pessoais e não tem como não afetarem, né? E basicamente, acho que essa é a história da composição desses dois trabalhos. Quebrando um pouquinho o protocolo, eu queria agora, falando sério, que se eu desse uma palhinha do Verão Tardio. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. A Adriana, né, a gente, como ela bem disse, nós temos uma estrada longuíssima já percorrida, e para mim é sempre uma alegria enorme estar ao lado dela, porque, para além de ser uma escritora que eu admiro profundamente, ela sabe disso, é uma pessoa que admiro profundamente. Então, eu vou falar rapidamente do Verão. Então, o Verão Tardio é um romance que tem muitas coincidências com Todos os Santos, da Adriana. Ele nasce de um trauma ocorrido na infância, muito parecido nesse sentido, e depois ele vai para um outro lado, porque, na verdade, é a volta de uma pessoa à sua cidade natal, que é Cataguases. Por coincidência, minha cidade natal também é só coincidência. E ele, de certa maneira, ele vai tentar reencontrar um passado que não existe, porque o passado não existe, né? O passado é uma reconstrução, e o que ele encontra, na verdade, é o presente. E algumas coincidências, por exemplo, o presente do livro do Verão Tardio é o presente dos Todos os Santos, 2016, 2015, 2016. E, de alguma maneira, eu acho que nenhum dos dois fala sobre política, mas os dois falam sobre política. E então, agora eu vou parar de falar do Verão Tardio, já falei muito. Eu queria só falar umas coisas a respeito de Todos os Santos, que, assim, é um romance que eu acho muito interessante, muito importante que ele esteja sendo publicado neste momento, porque, assim, é um olhar que eu acho que, de certa maneira, é um olhar que coincide com o olhar de todos nós hoje, que é um certo olhar de desolação, no caso da narradora aqui, com o Rio de Janeiro, né, como que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, foi se transformando e, de certa maneira, se deteriorando ao longo desse espaço de tempo aí, mas que, na verdade, é o Brasil, né, que ao longo desses anos vem se deteriorando, né? É uma história como disse a Adriana, uma história de deriva, né? É curioso porque, assim, na entrevista que você deu ao Estadão hoje, isso é hoje, né? Hoje, você dizia uma coisa lá que é muito perfeito, que você diz que muita gente fala assim, o livro, você situa os seus livros geralmente em lugares que não são Brasil, né? Mas, no entanto, são sempre, não é verdade, na verdade, você está sempre falando do Brasil, né? E, no caso especificamente aqui, eu acho que Nova Zelândia, que está presente no livro aqui, não tem a menor importância. E não tem mesmo. Não tem. Podia ser China, podia ser Cataguá, podia ser qualquer lugar. Porque o que importa mesmo é que seja quer dizer, que esse lugar é um não lugar. É o que nós vivenciamos hoje, né? Nós, cidadãos brasileiros. E eu queria só chamar a atenção de um aspecto específico, eu já passo de novo a palavra para vocês, que é uma coisa assim que eu achei realmente incrível, porque durante a narrativa, a narradora, a Vanessa, ela faz uma série de considerações a respeito da profissão dela, que é bióloga, mas ela também faz considerações sobre outras coisas, sobre a vida, enfim. Mas tem um momento em que ela relata uma experiência feita na Universidade de Harvard com cachorros. E o resultado da experiência que eu acho incrível, de ela comentando o resultado, que é quando ela diz que, porque a experiência foi, depois, se não for bem, você me fala, mas se colocar cachorros
dando choques nos pés dos cachorros, para que eles saiam daquele lugar e pulem para um outro lugar, o outro lado. Só que esse outro lugar está impedido. Os pesquisadores impedem que esse cachorro pule para o outro lado. Então, na verdade, ele fica tomando choques nos pés. E se no início eles ganem, latem, choram, mijem, com o passar do tempo, eles vão perdendo eles continuam sentindo dor, evidentemente, mas eles vão perdendo a capacidade de exprimir-se nessa dor, né? E ela termina, enfim, eles desistem de tentar saltar a barreira, né? E paravam de resistir aos choques, né? E aí ela conclui: o chamado desamparo aprendido. Os cachorros assimilavam a impotência e já não lutavam mais contra a dor. Desamparo aprendido. O desamparo aprendido. Eu acho genial, porque exatamente eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Como que nós tivéssemos parado de sentir dor. Não é que nós continuamos sentindo dor, mas por meio desse desamparo aprendido, a gente está simplesmente que nem os cachorros. A gente parou de reagir a esse choque que nós estamos tomando. Então, portanto, assim, é um livro profundo de experiência pessoal, como você falou, do luto. Claro que é o luto. De certa maneira, é o luto do Mauro, o irmão dela, que morre na infância, mas é o nosso luto que nós estamos hoje também passando, né? É uma história de dificuldade de relação, né? E de revelações. É a nossa dificuldade de relações e de revelações que nós estamos servindo hoje. E, então, portanto, é um livro que não tem absolutamente nada de político e é um livro essencialmente político, no sentido mais amplo da palavra, no sentido mais profundo, né, do que se entende como política. Então, realmente, eu fiquei muito grato quando eu terminei o livro, falar: puxa vida, que bom que a Adriana escreveu esse livro, que bom que nós vamos poder ler esse livro, que bom que nós vamos poder discutir esse livro. Talvez eu pudesse situar as pessoas um pouquinho com relação à história, né, porque eu acho que provavelmente ninguém aqui leu o livro. Um menino chamado Mauro, enfim, que é um menino de 9 anos de idade que morre numa piscina no Rio de Janeiro num dia de festa. Acontece um acidente, ele morre. E as duas famílias, isso no início dos anos 80, no Rio, e a família, enfim, por conta dessa morte, duas famílias acabam entrelaçadas de maneiras nem sempre muito saudáveis, e relações aí de amizade e de amor vão se fazer, e se desfazer e se refazer. E o livro é narrado de um presente que não é este presente, né, que é o presente do ano de 2016. Foi quando, na verdade, eu comecei a fechar essa narrativa. E a narradora se encontra na Nova Zelândia, então, de onde a referência do Luiz à Nova Zelândia. Ela e o companheiro são biólogos, e eles foram para a Nova Zelândia pesquisar a migração de uma ave. Foi uma história que me fascinou e, na verdade, o livro começou por essa história, né? Porque eu li sobre a migração dessa ave, que é uma ave que todo ano migra da Sibéria à Oceania, né? Ela sai do Alasca e vai à Nova Zelândia sem parar. São 9 dias voando sem parar, para dormir, para comer, para beber água, para nada. É o voo mais longo já registrado, né? O voo ininterrupto mais longo já registrado de uma ave. Essa história me impressionou muito, né? Pelo que ela fala de resiliência, né? De insistência, de persistência, mas também pelo quanto esse processo de migração dessa ave vem sofrendo com a ação humana. Porque em voos de volta, muitas vezes ela para ali na costa da Ásia, e essa costa, com a ocupação humana e com a ação humana, ela já vem perdendo esse habitat aí, né, que é importante nesse processo. Então, o quanto que é um elemento importante para mim nesse livro também, né? Eu acho que tem toda talvez uma preocupação aí da narrativa com
com a nossa ação humana, né, com o nosso comportamento humano entre nós mesmos, né, quer dizer, a nossa briga interna, digamos assim, né, e a nossa briga com todo o resto, né, com tudo que anda aí ao nosso redor. E aí, sim, nesse sentido, pouco importa que seja a Nova Zelândia, não é um local importante. Acho que não tem uma preocupação no livro com questões de choque cultural, né, ou de como as pessoas vivem ou deixam de viver na Nova Zelândia. Acho que a Nova Zelândia simplesmente é esse lugar quase rarefeito, assim, né, quase inexistente, para onde os biólogos vão meio que para se proteger, num certo sentido, né, dessa memória da perda, mas também do próprio país, mas também de uma espécie de história familiar, pessoal e coletiva, né, como se tudo tivesse assim rodando numa mesma bitola, né? Mas o lugar protegido não existe, né? O lugar protegido é uma ficção em última instância, né? Só para situar vocês um pouquinho aí com o enredo do livro. E é curioso, só para pegar, porque assim, essa preocupação eu acho que talvez isso seja uma característica muito singular sua dentro do cenário da literatura brasileira, que é expandir um pouco as preocupações, assim, a preocupação ecológica no sentido de que não é só a nossa relação uns com os outros, mas a relação de nós no meio ambiente, né? E isso está presente em quase todos os seus livros, mas neste livro particularmente eu acho que você ainda exacerba essa preocupação um pouco mais, não? Porque eu acho que é a crise a pior de todas, né? Eu acho que a principal crise que a gente vive não é uma crise política eventual, circunstancial, que já é barra pesada o suficiente, assim, né? Já é para a gente pensar duas vezes antes de levantar da cama. Bom, eu moro faz 13 anos nos Estados Unidos. Hoje em dia eu sou cidadã de lá também, né? Sou cidadã brasileira e estadunidense. E ontem lá no Rio a gente fez um evento e uma amiga chegou e falou: e aí, você está muito horrível chegar aqui no Brasil, né? Eu falei: está muito horrível chegar aqui, está muito horrível, vai ser muito horrível voltar para lá também, né? E de repente eu poderia ficar no meio do caminho, mas no meio do caminho está ruim também. Enfim, tem uma série de circunstâncias que estão muito difíceis, mas se a gente tem um governo que está destruindo a Amazônia com a proficiência, né, com a competência com que isso está acontecendo, a recuperação disso é inviável, né? Isso é uma outra escala de tragédia, né? Uma outra escala de desgraça. E para mim, acho que a principal crise que a gente vive é a crise climática, é a crise ecológica, que tem consequências para nós humanos, inclusive, né? Quer dizer, a gente tem hoje refugiados do clima, a gente tem pessoas perdendo, não podendo mais viver nas suas comunidades, por questões, por conta, né, das consequências da crise climática e da ação humana, né? Enquanto isso, a gente tem aí autoridades negando, falando do progresso ainda, né, e falando da importância de a natureza se recupera, ou a gente aí vai ter a ciência que vai encontrar alguma forma de contornar isso, sei lá eu como, né? E eu acho que essa é uma questão muito importante, muito importante. E acho, não sei, acho que a gente precisa também, né, sair da nossa experiência do cotidiano e pensar um pouco nesses termos, porque eu acho que são os termos do momento, né? Quer dizer, a crise que a gente vive no Brasil não é uma crise do Brasil, a crise que se vive nos Estados Unidos, a crise política que se vive nos Estados Unidos não é uma crise de lá, né? Respinga. Legal. Eu estava pensando aqui, ouvindo vocês dois falarem, onde que moram, isso é uma pergunta para vocês dois, onde que moram as ideias? No sentido de que, Rufato, quando você tem a ideia de um livro, como que vocês apreendem, escolhem aquela ideia e depois como mantê-la, né? Porque no dia seguinte tem outra, né, Rufato? Bom, eu sempre acho que essas perguntas são sempre singulares, né? Porque cada um tem um método e cada um tem uma maneira de lidar com isso, né? Eu, no meu caso, eu não escolho os temas, eles me escolhem, literalmente. Assim, eu quando termino um livro,
eu me abro, né, para começar um outro livro, e ele se impõe. Normalmente eu fico muito tempo convivendo com os personagens para entender mais ou menos como é que eles funcionam, que eu nunca compreendo perfeitamente. Aliás, em geral, os leitores, muitas vezes, que compreendem melhor, né, chegam e contam coisas que você não fala, poxa, eu nem tinha pensado nisso, né? É engraçado, porque assim, você sabe disso, você escreve, você sabe disso. Que muitas, assim, eu, pelo menos, não tenho domínio sobre os livros. Assim, eu conheço uma parte da história. No Verão Tardio, por exemplo, assim, eu descobri de uma maneira estranhíssima que existe uma passagem no Eles Eram Muitos Cavalos, que é um livro publicado em 2001, né, que tem uma passagem muito rápida mesmo lá, talvez são 2 linhas, que fala sobre um fato ocorrido, que o narrador está rapidamente lembrando disso, né, que ele presenciou esse fato, e, na verdade, essas 2 linhas aí que deram origem ao Verão Tardio. Mas eu não sabia disso. Né? Não é que eu escrevi lá e falei, num dia, não, nem passava pela minha cabeça. Só que isso surgiu. E aí, qual era a grande questão? A grande questão era a seguinte: quem que vai narrar o livro? É esse sujeito que está lá no Eles Eram dos Cavalos? Eu descobri que não era ele, que ele não sabia nada da história. Ele só viu aquilo lá. Aí depois eu falei, bom, então é a pessoa que foi a paciente da história. Também não era, porque ela morre. Então também não podia ser a narradora. Eu sou revelia. Não, ela já tinha morrido há muito tempo. E aí eu pensei, bom, então pode ser alguém, né, quem que vai contar essa história, e descobri, pensando e deixando que essa história acontecesse, descobri quem ia narrar essa história era o irmão dessa menina, que se matou lá atrás, ou seja, que esse cara do Eles Eram Muitos Cavalos viu só a cena, ele se debruçou sobre a janela e viu ela já morta, né? Então, assim, aí que eu fui entendendo mais ou menos como é que era a história, mas a história do livro não é sobre ela. O livro não é sobre ela, como no caso do seu livro também não é sobre o Mauro, né? Ele é a personagem fundamental. Sim, é um galho, digamos assim. Sim, é como a história do Todos os Santos, quer dizer, não é a história, não é do Mauro, não tem a história do Mauro, mas se não existisse a história do Mauro, não existia o resto da história. Isso é fantástico, né? E lá no Verão Tardio também, se não tivesse havido um suicídio, não teria história, mas não sei. Alguém me perguntou, mas por que aconteceu o que aconteceu com ela? Eu não tenho a menor ideia. Eu teria que escrever outro livro, e não vou escrever outro livro para saber disso. Também podia responder a pessoa, né? Mas eu não sei, é que eu sou honesto, eu não sei. Né? Como é que eu vou responder uma coisa que eu não sei? Tem que ensinar o cara para alguma coisa. Não, é isso aí, acho que Luiz diz tudo, né? Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão, sabe, Luiz, que a gente meio que sabe sobre o que está a fim de falar, né, naquele momento. Estou com vontade, eu tenho, sei lá, um tema, um assunto que está me interessando, eu quero escrever sobre isso. Falta o gancho, né? Falta a ponte entre você e a coisa. Né? E aí, de repente, vem uma história qualquer que faz um clique, ou seja, você relendo o seu próprio livro, ou você batendo um papo com alguém, ou você escutando uma história, e aquilo vem assim como meio que de encomenda, né? E aí faz a ponte entre o que você está pensando no momento e aquilo que você gostaria de narrar, né? Porque eu acho que também não é um estar totalmente à deriva, né? Não é um estar assim como uma antena parabólica e as coisas simplesmente baixam, né? A gente meio que sabe por onde está interessado em caminhar. Só que, às vezes, não chega, a história não vem, né? A coisa não aparece. E aí a gente fica perdido um pouco. Né? Pois é, a história do percurso, né? Sim. O que eu ia te perguntar? Não sei. Gente, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? O nome do projeto é esse mesmo, Sempre um Papo, para que todo mundo participe, tá? Adriana, é interessante porque, assim, quem não sabe, né, o trabalho exaustivo que tem um escritor,
né? Quando ele pega o livro e lê, e fala, olha, e chega ao final do livro, fala, pô, que legal e tal, mas ele não sabe o trabalho exaustivo que tem. É igual construir uma casa, né? Que quando você está vendo a construção da casa, é horrível, né? Está fedendo, porque é cheiro de tinta, tem lá um monte de coisa espalhada, depois você só vê a casa pronta, né? Mas, por exemplo, aqui no livro, eu percebo claramente assim, um trabalho exaustivo que você teve para estudar a profissão da narradora, né? Porque é absolutamente convincente de que ela seja uma bióloga, e você não é bióloga, né? É sua formação em música, né? Então, eu acho que seria interessante você contar um pouco como é que foi fazer esse percurso de bióloga, não sendo bióloga. Era fundamental para a composição desse livro que os personagens fossem biólogos, né? Porque vão estudar essa tal ave. E eu me deparei com esse problema, né? Quer dizer, a gente começa a ler e pesquisar, de repente está lá lendo anais de congresso sobre ornitologia e coisas assim super específicas e que nem sempre são úteis, quer dizer, de repente você fica cheio de informações assim aleatórias e não sabe muito bem o que fazer com elas. O que acabou resolvendo para mim esse problema nesse livro foi descobrir um biólogo disposto a conversar com, quer dizer, um ornitólogo disposto a conversar comigo, né? Inclusive tem uma história, tem um agradecimento para ele aqui no início, né? E tem uma história que ele me contou e que eu coloquei aqui no livro porque achei incrível. Ele trabalha em Santa Catarina. E ele tinha uma época em que estava fazendo pesquisa de campo com um pássaro. Aliás, ele me explicou que pássaro e ave... Eu aprendi a diferença Exatamente. de pássaro e ave, é fantástico. Se você não sabe, aprende, tá? Vai ler e aprende. Qual a diferença entre pássaro e ave? Não vai, não? Tá bom. Porque eu falando com ele, dizendo, não, porque os pássaros, que ele falou, olha, ninguém sabe disso, os leigos não sabem disso, mas nem todo pássaro... Nem toda ave é pássaro, exatamente, nem toda ave é pássaro. Pássaro é uma categoria específica de ave. E esses animais, enfim, esses bichos aos quais eu me referia no livro, eram aves e não pássaros. Ele me fez essa correção. Mas esse que ele pesquisava era um pássaro. Em Santa Catarina. E ele fazendo pesquisa de campo, e me disse que, bom, chovendo, horrores, enfim, aquela situação totalmente inóspita, e ele sozinho tentando gravar o som desse pássaro na floresta. E parece que algumas das gravações ele tinha que descartar porque tinha tanto mosquito que ele só conseguia gravar o som do mosquito e não do pássaro, né? E quando ele me contou essa história, eu falei, puxa, eu visualizei, né, e me senti presente lá e feliz ao mesmo tempo por não estar presente, porque não parecia uma situação lá muito confortável, mas essa é a forma também da gente viver as coisas através dos personagens, né? Essa um certo voyeurismo assim que a gente acaba tendo, né, de viver pelos outros um pouco. Então, o Guilherme foi de muita ajuda, porque eu acho que são esses detalhes, né, que tornam a coisa verossímil quando você está querendo narrar, né? Não é nunca o macro, né? São sempre essas pequenas experiências do cara na floresta gravando um canto de um pássaro e tendo que jogar fora por causa da quantidade de mosquitos ali interferindo. E foi muito bacana assim, essa temporada de bióloga sem sair de casa. Pois é, porque é muito difícil, porque normalmente quando você vê isso, você percebe claramente aquela coisa de você entrar numa casa e ainda ter lá restos da construção, né? O difícil é você entrar na casa e nem imaginar que aquela casa foi construída, parece que ela já esteve sempre lá. E isso é o trabalho bacana do escritor. É quando você lê o livro e, em momento algum, você passa pela cabeça que fala, não, peraí, mas a Adriana, essa narradora, ou não, mas ela é uma bióloga. Não, você não pergunta sobre isso, porque ela fala que ela é uma bióloga e você tem absoluta certeza de, sim, ela é uma bióloga. E o que os seus personagens já te ensinaram, já que ela aprendeu biologia através de um deles? Os meus são os ignorantes, não ensinam nada. Não sei, não sei. Eu te fiz uma pergunta que você não sabe. Registra, gente. Não, mas a maior parte das vezes eu não sei de nada. Eu tenho mais dúvidas do que certeza. Eu não sei, eu não saberia responder. Sei lá, não sei. Realmente eu não sei. Qual? Não. Palhaçada, não. Do tempo, não. Então, Adriana, deixa eu te perguntar outra coisa, então. Tem uma passagem aqui
Lá no pós-fácil. Não, é muito engraçado porque essa aqui eu vejo você falando. É o óculos? Não, eu não vou. Eu vou conseguir. Aqui, ó. Você sabe que sempre desconfiei da palavra delicadeza. Ela esconde coisas. Quando é o delicado, é brando, terno, sutil, suave. Quando é frágil, débil, suscetível, vulnerável. Isso aqui, eu me lembro que foram conversas maravilhosas que nós já tivemos. E aqui, então, por favor, discuta isso comigo. Eu sei que te incomoda profundamente quando as pessoas falam assim, a Adriana tem uma escrita delicada, né? A literatura da Adriana é delicada. Né? E isso sempre foi uma coisa que te incomodou, eu sei que te incomodou. E aqui, de certa maneira, eu acho que está muito claro qual é a questão. É uma palavra, a palavra delicada é uma palavra delicada, né? no outro sentido, assim, eu acho que é uma palavra que a gente tem que usar com uma certa cerimônia e parcimônia, porque pelos muitos significados que ela tem, né? Então, mas eu acho que quando eu comecei a ouvir, fazer um pequeno preâmbulo aqui. É um momento de muita comemoração para mim, porque eu estou fazendo 20 anos de carreira, né? Esse ano eu publiquei meu primeiro romance em 99. E é curioso como, ao longo desse tempo, e Luiz certamente terá experiências aí para contar também sobre isso, parece que as leituras, elas vão tentando, as leituras, né, da crítica e tal, elas vão tentando encontrar formas de dizer quem exatamente, que tipo de trabalho exatamente você faz, né? Então, quando eu publiquei o meu segundo romance, Sinfonia em Branco, teve toda uma leitura na clave da literatura feminina, né? Então, quer dizer, era uma escrita sobre mulheres, com temas femininos, e eu era uma mulher, e tudo, assim, a coisa estava bastante por aí, por esse viés, né? Que foi uma coisa também que me incomodou na época, porque me pareceu redutora, não era um projeto meu especificamente, né? Não mais do que vários outros caminhando em paralelo. Então, eu acabei, um pouco por conta disso, acabei escrevendo os meus romances seguintes com personagens homens. Inclusive, o romance seguinte é narrado por um homem, para ver se eu me livrava um pouco dessa pecha aí da coisa da literatura feminina, né? Aí parece assim, falando, bom, então não dá para falar mais de literatura feminina, porque tem um cara aqui narrando. Quem a gente vai falar, então? Então, como é uma literatura assim, mais, talvez, poética e mais trabalhada, né, no nível do texto, então, de repente, quem sabe, delicadeza pega, né? E aí a delicadeza pegou, né, de um jeito assim meio grudento, né? meio incômodo para mim, porque eu associo a palavra delicadeza a uma espécie de fragilidade, né? Um certo salto alto, assim, né? Uma coisa sabe, de algo quebradiço, não sei, penso em xícaras de porcelana no chá da tarde, sabe, algo assim. Mas não é necessariamente isso, né? É uma palavra que tem muitas outras acepções. Mas as primeiras que me vêm à mente são essa. Então, eu sempre me bati um pouco contra essa noção. E eu acho que aí foi a personagem aproveitou para dar um recado aí, né? Para fora. Nesse aspecto, a sua literatura é mais rude possível, né? Não sei. Não sei. Você acha? Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Vocês não se levam a sério, os dois, né? Mas eu levo vocês a sério. Então, vou fazer uma pergunta a sério para o Luiz, que é o seguinte. O trabalho de linguagem é uma coisa absolutamente essencial na sua literatura, né? Assim, Eles Eram Muitos Cavalos não existiria enquanto projeto se não houvesse ali um trabalho muito suado, inclusive, eu imagino, de linguagem, porque aquela composição ali é uma composição extremamente complexa, né? A quantidade de vozes que há ali e a literatura se faz de palavras, né? A literatura não se faz de ideias, quer dizer, não importa a sua intenção por trás, o que importa é o que você colocou ali na página. Então, até o rústico
é delicado no sentido de que ele requer um cuidado no momento da criação, né? Para você criar o rústico, você precisa se dedicar à criação do rústico, né? Você precisa pensar como que aquele efeito acontece, né? Você concorda com isso ou eu estou falando bobagem? Não, é isso. É engraçado porque assim, nós somos vencidos nessa história, né? Nós somos o quê? Vencidos, porque não é mais tão claro que literatura é linguagem, né? Eu continuo defendendo essa hipótese com unhas e dentes. Eu acho também que não se faz literatura com ideias, mas literatura se faz com palavras. E mais do que isso até, né? Exatamente. Na verdade, eu penso o seguinte, que a grande beleza da linguagem literária é que a linguagem literária ela incorpora todas as outras linguagens, né? Ela incorpora a linguagem da psicanálise, da economia, sei lá, da sociologia, da antropologia, mas o quê? Todas as outras, da ciência, inclusive, como aqui no seu livro está, claro isso. Mas ela não é nenhuma delas. Ela é linguagem literária. E se ela é uma delas, ela já não é linguagem literária mais, ela é aquela linguagem de antropologia, ciência, qualquer outra coisa. Mas, enfim, isso é o que eu penso que bate com o que você pensa também, a gente já conversou sobre isso. Eu acho que a grande questão da formulação da linguagem literária, e é esse embate, talvez, que significa alguma coisa para a gente, é como que você transforma uma experiência absolutamente pessoal, né, e é pessoal sempre, mesmo quando ela tenta abarcar o coletivo, evidentemente que ela é pessoal, porque é você que está escrevendo, né, e como transformar essa coisa que é absolutamente pessoal numa coisa que pode conversar com o outro. É a empatia, né, que você, aliás, faz muito bem. No meu caso, especificamente, a linguagem, e também no seu caso, mas de maneiras diferentes, isso se deve muito à poesia, a como que a nossa prosa está encharcada de poesia. No seu caso, de uma maneira, e no meu caso, de outra, né? No seu caso, eu acho que mais uma musicalidade mesmo, que talvez até tenha a ver com a sua formação original, né? E que isso está muito presente na maneira como a linguagem aparece. E, no meu caso, é mais mesmo digamos assim, a presença da poesia como uma forma de diminuir o atrito que as histórias, diminuir o atrito com como que as histórias vão ser recebidas. Então a poesia acaba sendo uma espécie de colchão, um acolchoamento aí para não causar tanto atrito assim, né? Adriana, morar longe te estimula, te dificulta o trabalho? Como é que você faz esse impacto de morar fora e escrever? Pois é, Afonso, eu acho que facilita em alguns momentos, dificulta em outros. Acho que eu estou fora do Brasil há 13 anos e continuo escrevendo em português e continuo escrevendo. E o Brasil está sempre, principalmente o Rio, né, que é a minha cidade, está sempre, de um jeito ou de outro, presente, né, naquilo que eu faço. Eu acho que estar fora do país natal, né, o país onde eu cresci, onde eu vivi a maior parte da minha vida, cria um distanciamento interessante, porque eu sou daqui, mas não estou aqui, né? Eu estou lá, mas eu não sou de lá. E essa dupla esquizofrenia é um lugar interessante porque talvez faça a gente perceber coisas que a gente não perceberia normalmente, né? Não perceberia estando perto. E, ao mesmo tempo, percebendo coisas de lá, né, do lugar onde eu moro atualmente, que talvez, sendo de lá, eu também não perceberia. Então, eu acho que dá uma aguçada na nossa visão, né, na nossa percepção. Claro que tem uma perda muito grande, que é um certo desconforto, né, que é um certo... Hoje estava pensando nisso, como é bom chegar num lugar onde eu posso falar a minha língua natal na rua, né? Como isso é uma coisa que
normal, né, para a vida de todo mundo aqui. E como eu sinto é como descansar, assim, sabe? É como chegar em casa e sentar num sofá e falar assim, puta, eu posso falar português na rua. Porque, apesar de estar há 13 anos, tem uma mediação aqui cerebral, né, sabe? E, às vezes eu preciso ligar para um lugar e eu falo, puta, não sei se eu vou entender tudo que o cara vai falar para mim no telefone, sabe? Eu preciso resolver coisa e a pessoa fala muito rápido do outro lado e eu fico nervosa, às vezes já ansiosa antes, né? E como essa coisa tão simples de chegar e trocar uma ideia na rua, perguntar uma informação, falar, vem cá, onde é que fica a farmácia? A pessoa fala, você pega ali, vira ali, depois daquele sinal, assim, sabe? E eu falo, puta, entendi tudo, assim, sabe? Que legal, né? Então, isso faz falta. Não tem nada de grandioso, de grandiloquente. É essa visão, assim, essa vivência do cotidiano mesmo, que faz uma falta danada, né? Mas aí, por outro lado, também eu tenho o prazer de reconhecer isso quando eu estou aqui, né? Que também é um reconhecimento que eu não teria se eu estivesse aqui. Talvez eu estaria reclamando, falando, pô, pessoa antipática, pediu informação, a pessoa, né, não se esforçou, está mal-humorado, está não sei o quê. Então, acho que como quase tudo, né, que envolve escolhas na vida, né, escolhas que a gente faz, escolhas que são feitas por nós, acho que tem um grau aí de perda e tem um grau de ganho. Mas então, pensando nisso, agora você estava falando, eu estava pensando. De certa maneira, eu acho que o estar morando fora, como o Afonso perguntou, qual é a questão, no fundo, eu acho que os seus últimos livros discutem exatamente isso. Exatamente essa impossibilidade de ser, mas tendo que ser, né, em todos os momentos. Quer dizer, todos os livros, pelo menos os últimos, eu acho que, na verdade, podíamos pensar em todo o seu trabalho, mas talvez exacerbado por deslocamentos mais reais e concretos, de alguma maneira estão um pouco dialogando com esse desconforto que é você ter que ser não sendo, né? Ou ter que ser não sendo. É interessante agora, quando você estava falando, eu estava pensando sobre isso. E o seu trabalho também, né, Rufato? Tem muita gente que utiliza seus livros para essa questão do estrangeirismo, essa questão do... São, digamos assim, são apropriações um pouco diferentes, porque eu acho que nos meus livros, a questão do deslocamento, ele vem... de alguma maneira, ele vem junto com uma questão de sobrevivência física, sobrevivência animal mesmo, né? Quer dizer, esse deslocamento está muito ligado à sobrevivência, né? E no caso dos livros da Adriana, isso é um outro tipo de sobrevivência, não é essa sobrevivência animal, essa básica, chamando de animal talvez erradamente, básica. Essa coisa de onde eu vou comer e onde eu vou morar amanhã, né? Então, assim, eu acho que essa questão desse incômodo, né, que tem nos meus livros, eu acho que está muito ligado a essa questão social, a essa questão econômica, que não é do Brasil só, né? O Steve Lisboa, lembrei de você, é uma discussão sobre a mesma coisa em Portugal, né? E no Flores Artificiais existe um pouco essa discussão também, mas é de um outro lugar. Mas esse deslocar-se é muito interessante. Nós, segundo a ONU, nós hoje vivemos assim, é o maior deslocamento da história da humanidade que nós vivemos hoje. O número de pessoas que não estão nos seus lugares nunca houve na história da humanidade tanta gente fora dos seus lugares quando nós estamos vivendo hoje, pelos mais diversos motivos, né? Guerras, questões climáticas, problemas religiosos, problemas sociais, problemas econômicos, né? E hoje, inclusive, aliás, assim, outro dia eu estava pensando, desculpa, Adriana, rapidinho, vou falar assim, eu me sinto um escritor anacrônico. Veja bem, em 2007, eu publiquei um livro chamado De Mim Já Nem Se Lembra, que discutia a questão da ditadura no Brasil. Todo mundo falou, cara, mas que livro mais anacrônico, discutir em 2007 a ditadura. Faz sentido, né? E eu falei, puxa, que droga, né, cara, não consigo ser nem o escritor do meu tempo, né?
Aí depois, em 2009, eu publiquei um livro chamado Estive em Lisboa e Lembrei de Você, 2009, que discutia a questão do deslocamento, no caso, para Portugal especificamente, ou seja, gente saindo do Brasil para Portugal. Naquele momento, as pessoas estavam voltando para o Brasil. De novo, caramba, eu não consigo acertar, né? Porque sempre é anacrônico, né? Publica hoje, então. Não, mas então, eles estão sempre com várias edições por causa disso, porque aí, de novo, voltou a ser uma questão a ditadura militar, né, porque agora, de novo, tenta-se apagar o passado, né, e a questão do deslocamento de brasileiros para fora nunca foi tão presente quanto hoje, né. Então, assim, de alguma maneira, esses incômodos, eu acho que, de alguma maneira, eles estão muito presentes na literatura de quem está vendo, né, quem está acompanhando o que está acontecendo, né. É impossível não se sentir afetado por isso, né. É curioso, porque eu não consigo ver a sua literatura como literatura de um estrangeiro. Entende? Consigo ver como se você tivesse morado sempre aqui. Curioso isso. Bom, que bom, né? Porque... Ué. Não, e curioso, porque a Vanessa vai estudar em Vitória de Santo Antão, né? Agora, veja bem, Vitória, você já morou em Vitória de Santo Antão? Eu sei que não, mas você percebe? Quer dizer, ela vai, não só ela, né, quem vai ser depois companheiro dela também vai estudar em Vitória de Santo Antão, e é estranho isso. Eu falei, como assim? Pois é, eu acho que sobre Vitória de Santo Antão, acho que tem um episódio interessante também para contar, porque eu não conheço, nunca estive em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. E aí eu procurando, né, sobre a cidade, e aí procurando uns vídeos antigos no YouTube e tal, e cheguei num vídeo de um desfile de carnaval de um bloco chamado As Virgens de Vitória. As Virgens de Vitória, um bloco carnavalesco dos anos 80, né, e aquilo foi um manancial assim, de ideias fabuloso. Né? Porque você imagina um desfile de um bloco chamado As Virgens de Vitória, em Vitória de Santo Antão, nos anos 80. Então, sabe, não apenas as pessoas que estavam desfilando, mas até a forma do narrador falar, né? Aquela narrativa que, para a gente, soa completamente antiquada, as propagandas, o modo como, né, as lojas eram arrumadas, os nomes das coisas, é interessantíssimo. Assim. Então, eu me sinto, não apenas estando em Vitória de Santo Antão, sem ter estado, como tendo morado lá nos anos 80 e tendo saído no bloco As Virgens de Vitória. Então, e eu te pergunto, como é que eu tenho certeza que já aconteceu com você em todos os livros, de você estar contando uma história e, de repente, você descobrir a coincidência que existem, ou em personagens, ou como esse, por exemplo, de você falar, puxa, olha, estou pesquisando uma coisa que é exatamente aquilo. Ou seja, essas coincidências que são estranhíssimas, né, porque são coincidências, mas não são, né? Não é uma coisa estranha isso? Como é que você vê? Não, porque quando eu falo isso, a pessoa fala assim, é espírito? Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas que ocorre comigo com bastante frequência, eu não sei se com frequência para você, mas como é que você lida com isso? Eu acho que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A procura está ali, né? O canal está ali, aberto, e você fica atento. Né? E aí, mas no meio dessa pesquisa, aí, desse catafejão, aí, né, para falar com o João Cabral, tem muito que fica. Né? Tem muita pedra ali no meio do feijão também. Né? De repente, a gente acha um feijão e fala, nossa, era exatamente isso que eu estava procurando. Mas tem todo um trabalho ali, né? Tem todo um suor ali, muito vídeo do YouTube, muitas horas de vídeo do YouTube que não serviram para absolutamente nada também. Você sabe que uma vez eu entrei, eu nunca fiz análise, né? Nunca. Jura? Juro. Você vê. Por isso que eu sou assim, né? E aí, mas só uma vez eu estava conversando com uma amiga minha que era psicoterapeuta, e eu falei com ela assim, olha que coisa, eu estava passando na Avenida Paulista, e eu entrei e é verdade, eu entrei numa banca de jornal, milhares de revistas e títulos de tudo. Então, eu entrei, e quando eu entrei, eu vi exatamente uma revista sobre literatura. Eu falei, olha que coisa, que coincidência. Eu tinha lá centenas, pelo menos, centenas de títulos de um monte de coisa, e muito mais à frente, muito mais em exposição do que uma revista de literatura. No entanto, quando eu entrei, eu me deparei exatamente com aquela revista.
Ela falou assim, claro, você estava procurando aquela revista, sem saber. Você estava procurando, não foi coincidência, porque você entrou lá, não foi para ver uma revista de moda, nem uma revista X ou Y, nem de gay, nem nada. Você estava procurando, sem saber, uma revista de literatura. Portanto, você encontrou. Né? E eu gosto muito dessa ideia de que você, na verdade, como você disse, né, você está ali aberto, com os canais abertos, e, de repente, elas aparecem, porque você está procurando aquilo. Né? Pergunta, gente. A gente vai caminhando para o final. Por favor. Como é que se chama? Oi, Samuel. Tem uma pergunta, na verdade, em relação... Eu estou lendo os 2 anos. Olha aqui. Primeiramente, boa noite para todos. E eu gostaria de fazer uma pergunta, já que estávamos falando de trânsito de línguas e lugares. Queria saber tua experiência em escrever em inglês, porque alguns poemas aqui do Deriva estão escritos em inglês. E o que acho mais interessante é que sempre me parece assim, não sei se você vai concordar ou não, mas me parece também uma extensão do Pequena Música, porque a música continua sempre presente, né? Poemas como Jazz Band, até mesmo John Cage. Então, que eu também queria que você falasse um pouco mais da composição do Deriva. Ela chamou você de literatura delicada, ele chamou. Hein? Você podia até aproveitar a pergunta e falar uns poemas. Posso. A música, bom, me acompanha desde muito cedo, né? Desde sempre. Eu venho de uma família de músicos informais. Minha mãe tocava violão, meu pai cantava. Desde muito pequena que eu convivo com isso. Eu comecei a estudar música muito cedo. Me formei em música. Trabalhei com música durante um tempo. Depois larguei aquilo e fui estudar literatura. Mas durante todo esse tempo do meu convívio com a música também tinha um convívio intenso com a literatura, né? Eu escrevo também desde muito pequena, desde muito cedo. E eu acho que as duas coisas caminham muito juntas. E eu costumo pensar, às vezes conscientemente, e eu acho que na poesia isso, pelos motivos óbvios, fica mais claro ainda, na composição poética quase como uma composição musical mesmo, né? Então, se você pensar numa frase musical, né, como que a frase caminha e às vezes muda uma nota, aqui que subia, agora desce, ali que descia, agora sobe, e como tantas vezes a escrita de poesia quase que apresenta esses mesmos recursos, por assim dizer, né? Eu gosto muito desse paralelo. E na prosa ele aparece também, não de uma forma tão de filigrana, mas eu acho que muito no ritmo das frases, né? Numa coisa que eu acho que a qual eu sou muito atenta, que é esse contraponto entre frases curtas ou frases longas e o efeito que um parágrafo, bom, e você na tua escrita isso acontece direto assim também, né? Esse efeito que um longo jorro assim de palavras sem muita pontuação ou com uma pontuação meio caótica, o efeito que isso cria ou uma coisa ou pontuada de uma maneira um pouco mais tradicional. Eu acho que isso para mim é fazer música em literatura, né? E no caso desses 2 poemas aos quais você se refere, um deles está em inglês porque o John Cage, que é uma das minhas obsessões há bastante tempo também, ele tem que ele chama de autobiographical statement, né? Que eu não sei se eu sei traduzir isso, mas é uma... Como que eu traduzo isso? Uma declaração, né, autobiográfica, uma afirmativa, sei lá, autobiográfica, que ele tem lá, que ele fez enquanto, obviamente, vivo ainda, que está lá no website dele, em que ele fala sobre uma experiência muito famosa e muito interessante, que foi a dele ter ido para a Câmara Anecoica da Universidade de Harvard, né, porque ele era obcecado pelo silêncio. Era a grande pesquisa dele, né, encontrar o silêncio absoluto. Então, ele foi visitar essa Câmara Anecoica, que era o lugar aparentemente mais silencioso do mundo, né, mais protegido do mundo. E ele entrou nessa câmara e, fechado lá dentro sozinho, ainda assim ele escutou 2 ruídos, um ruído agudo e um ruído grave. E o ruído agudo, salvo engano, o ruído agudo era o sistema nervoso dele em funcionamento, e o ruído grave era o quê? O sangue, eu acho, né, a circulação sanguínea, acho que era isso. Então, ele conta isso, né, nesse relato aí autobiográfico dele, e eu me vali desse texto que está em inglês
para fazer uma espécie de poema cadiano, né? Então eu peguei um trecho dessa declaração, transformei em poema, mas fui retirando palavras, né? Então é um quarteto extraído do Autobiographical Statement do John Cage, porque o primeiro poema é o que o John Cage escreveu, depois eu fui colocando, tirando palavras ou injetando silêncios, né, digamos assim, naquele poema, até ele se tornar uma coisa extremamente rarefeita, mas que continua fazendo sentido, né? Então foi uma experiência que foi feita em inglês, porque o texto original vinha em inglês. E o outro foi porque foi uma dessas coisas que ocorrem sem muito planejamento, né? Esse livro tem algumas fotografias de um fotógrafo neozelandês chamado David Lupton, com quem eu venho trabalhando aí também há um par de anos, e ele fotografou um esqueleto, né, no meio de um mato, sei lá, uma vegetação assim rasteira, aquele esqueleto de um animal já bem decomposto, e eu achei que aquela foto parece quase um canteiro de flores, assim, aqueles ossos são quase flores brotando do gramado, coisa mais delicada, né? Tá vendo? Não é à toa. E aí, mas esse poema veio assim em inglês por causa dessa colaboração com o David, porque eu também estava escrevendo alguns poemas para um livro dele, e aí esse poema ocorreu em inglês, né? E eu acho até que talvez eu devesse ter incluído uma tradução dele aqui, mas eu não fui capaz de traduzir ele para o português, porque às vezes tem essas intraduzibilidades também, né, com as quais a gente meio que tem que se conformar. Então são essas duas experiências aí da outra língua presentes nesse livro. Para encerrar, você pode ler os poemas? Deixa eu só falar uma coisa. Você vai pensando qual poema você vai ler. É que eu acho que eu encontrei no livro uma frase no livro que, para mim, ela é, digamos assim, a síntese do romance. Olha que pretensão minha. Tempo ou não tempo? Não, olha que pretensão minha, Adriana, que é essa frase aqui, olha, o vocabulário da dor vai direto ao assunto. Eu acho que, se eu tivesse que resumir o livro num Twitter, que eu não tenho, eu diria isso, o vocabulário da dor vai direto ao assunto. Eu acho que o livro é exatamente isso, sabe? É o vocabulário da dor indo direto ao assunto. Eu acho fantástico isso. Eu acho que o Luiz pode responder. Não foi a questão do feminismo que me incomodou. A questão do feminismo não me incomoda de modo algum, muito pelo contrário, né? Eu acho que não é possível ser mulher hoje em dia sem ser feminista, embora eu acho que a gente também precisa estender a ética feminista para outros círculos, né? O que eu acho é que essa leitura ela pode ser um pouco redutora no seguinte sentido. Esse livro ao qual me referi, Sinfonia em Branco, é um livro que fala de abuso sexual de uma menina que é violentada pelo próprio pai, né, enquanto pré-adolescente. É um livro, enfim, extremamente dramático e tem muitas outras questões relativas ao feminino, à sexualidade feminina insatisfeita, né, por parte de uma velha mãe de família do interior do estado do Rio, que é casada com um homem, enfim, com esse pai que viola a própria filha. Mas a questão ali, para mim, não é e não é. Por isso é que as coisas são ambivalentes e contraditórias. Quer dizer, e não é ao mesmo tempo. É uma mulher, é uma menina que está sendo violentada pelo próprio pai. Então, obviamente, tem uma questão de poder ali, né? Uma questão do feminino e do masculino. Mas existe uma questão do que tem ascendência sobre que outro, né? De que um tem ascendência sobre que outro. Então, quer dizer, na mesma raiz do sexismo, a mesma raiz do sexismo é a raiz do machismo, é a raiz da homofobia, é a raiz do racismo, né, que diz que um é melhor do que o outro, é a raiz do especismo, né, que diz que o animal humano tem preponderância e manda, né, nos outros animais. Então, eu acho que, na verdade, a discussão é sobre a relação com o outro, a relação de poder com o outro, né? Por que o um é mais do que o outro? Por que o homem é mais do que a mulher? Por que o branco é mais do que o preto? Por que sabe, o estadunidense é mais do que o guatemalteco? Por que o homem é mais do que o porco ou do que a galinha? Assim, quer dizer,
E são situações de poder que são sempre definidas por quem determina, obviamente, né? Quer dizer, bom, normalmente, muitas vezes são acatadas, claro, mas que são formuladas, digamos assim. Então, para mim, a discussão importante ética é essa. É a discussão do poder que se exerce com violência e que se exerce em todas essas esferas. Então, o feminismo é uma dessas esferas, é um desses campos de batalha, mas há vários outros, né? Eu acho que esse campo ele é muito extenso. Então, quando esse livro foi lido nessa clave, eu falei, não, porque eu não quero falar só disso, né? Eu quero falar de várias outras coisas também. Não sei se acho que foi uma resposta longa, mas acho que deu para me fazer entender, né? Você quer falar alguma coisa? Não. É engraçado a gente comentando com coisa de músico mesmo. Eu nunca falaria lido numa clave, né? Não, mas é interessante, é delicado. Você quer ler? Tá, eu vou ler, sei lá, acho que eu vou ler uns 2 poemas aqui para vocês e a gente encerra, se vocês tiverem. Eu seguro o microfone para você? Não, tá tranquilo, tá bem. Bom, eu queria ler um segundo livro do poema, segundo livro do poema, tá ótimo. O segundo poema do livro, né, que eu acho que é uma espécie de sessão abre alas aqui e que é dedicado para um amigo que está aqui presente, que é o Rafael Galo, um escritor, grande amigo meu. E Val, para mim, também é uma homenagem para Afonso, porque Val, para mim, é uma palavra rosiana, né? O Val do mundo é a alegria, né? O Val do mundo é a coragem. E o Val é esse lugar do rio mais baixo, né? Mais raso, para onde você atravessa para o outro lado. Então, fiquei pensando nessa palavra, que é uma palavra da qual eu gosto muito, Val, e escrevi esse poema que se chama Val. É pelo Val que se atravessa o rio, exatamente ali onde o rio é menos rio, ali onde ele fraqueja, arrisca correr a 1 palmo do chão. É pelo Val que se entende o rio, que se percebe que ele não é sempre corredeira e fundo. É pelo Val que se ganha o rio. E, no entanto, o que é o Val, senão o mesmo rio, água, afluxo, tempo? Às vezes a gente se dá conta de que é pelo rio que se atravessa o Val. E vou ler um último poema do livro, que se chama A um Amigo que Espera, e que também foi o último poema que eu escrevi para esse poemário, né? Foi o último a ser incluído aqui. A um amigo que espera. O fato de ser tudo vazio em mim e de que nem de uma sombra de átomo desfeito se possa afirmar que é isso e não outra coisa. O fato de encontrar-me empoleirada num mundo que tende à ruína, por quanto o temos sabotado, por quanto andamos corroendo os céus e dizimando o vivo. O fato de as palavras falarem por si e pelos cotovelos, basta abrir a porteira à sua fúria dicionária e concreta. Nada disso me exime de reconhecer a firma dos meus passos, estes mesmos que vão pelo bairro, pela grande avenida, enquanto um anjo esmolambado finca em mim 2 olhos de adaga. Deram-me um nome, um teto até. Barganhei por aí meia dúzia de versos, exerci a insuficiência de tantas maneiras no encalço, sempre do que sempre recua, donde as metáforas. Que tudo seja fogo, fátuo, e o sol, uma estrela indiferente. Que eu esteja desaprendendo até a timidez, por concluir que também é imodesta. Nada disso me exime da enchente do instante, sair à praça contra o intolerável, limpar o mato que ameaça as gérberas, aguardar alguns segundos antes de derramar a água recém-fervida sobre o pó do café, servir o café a um amigo que espera. Obrigada. Posso fazer uma pergunta última, então? Então, Adriana, nós sabemos, né, que a coisa mais difícil que existe, assim, você pode até ter um escritor que seja romancista e contista. Às vezes, um bom romancista e um bom contista é difícil, mas pode acontecer, né? E às vezes ele é mais contista que romancista e tal, mas é muito mais difícil, quase impossível a gente encontrar bons prosadores que são, ao mesmo tempo, bons poetas.
Você pode ficar pensando aí, Afonso, lembrar que são raríssimos. E você consegue fazer isso. Esse é o quarto, é o terceiro ou o quarto livro agora? É o terceiro, né? No entanto, você iniciou a sua, digamos, sua carreira poética muito mais recente, né? O que também é uma coisa muito estranha dentro geralmente, né, fala-se assim, o cara começa com poesia e vai para a prosa. Isso é uma estupidez, mas é uma estupidez que se fala, né? Então, assim, só para a gente encerrar, quando que você, de repente, descobre que você tinha que dar, que sentiu necessidade de se expressar pela poesia também? Por que a prosa não estava dando mais conta? Ou seja, onde que conflui e onde divergem esses dois momentos? Na verdade, eu comecei pela poesia e fui para a prosa. Só que eu publiquei a prosa primeiro, só isso. Não, mas esse primeiro livro de poemas seu... Tô brincando, essa foi... não é, né? As primeiras coisas que eu escrevi na vida foram poesia, né? Eu passei muito tempo escrevendo poesia e amo poesia, sempre amei poesia, sempre li muita poesia, sempre fez parte da minha vida. Eu acho que eu tinha muita dificuldade de avaliar a minha própria poesia, né? Lógico, é difícil a gente avaliar de todo modo aquilo que a gente faz, né? Mas eu acho que a poesia não se deixava capturar muito criticamente por mim mesma, né? Eu, quando estava escrevendo prosa, tinha um pouco mais de segurança de falar, esse parágrafo aqui deu conta, esse aqui está ruinzinho, vai precisar sair e tal. Com o poema, eu acho que o olhar era tão mais fechado, né? Quer dizer, cada elemento que está presente ali na página tem um peso tão grande, que para mim era bastante difícil avaliar os meus próprios poemas, né? Mas vinha escrevendo aí, né? Por aí, ao longo das décadas, na verdade. Aí eu ia falar dos anos, mas tem mais de 30 anos aí até sair esse primeiro livro, né? Até que eu acho que chegou um ponto em que havia um volume ali tal de poemas que eu falei, bom, acho que de repente isso aqui pode ser que caiba num livro, né? Quer dizer, não foi um livro projetado enquanto, né, ele foi apenas um apanhado. O meu primeiro livro de poesia foi um apanhado de poemas que estavam por ali gravitando e que eu estava naquela, nossa, publico, não publico, que vergonha, né? Mostro para as pessoas ou não mostro. E aí nunca me esqueço de uma conversa que eu tive uma vez num ônibus, num encontro literário com Antônio Cícero. A gente sentou um do lado do outro, começamos a falar sobre isso. Eu falei para ele, assim, nossa, Antônio Cícero, não tem, assim, eu escrevo poesia, mas não consigo saber se aquilo ali presta ou não. Aí ele virou para mim e falou assim, mas a gente não sabe mesmo, né? Não sabe nunca. Isso aí aquilo me relaxou, porque eu ouvi do Antônio Cícero, né? Que era um cara que eu lia e admirava já há bastante tempo. Me deu uma certa coragem de pegar assim meus poemas, né, e colocar numa sacolinha virtual e mandar para alguns amigos poetas, algumas amigas poetas, na verdade, todas mulheres, que foram extremamente receptivas e que me incentivaram muito. Inclusive, uma delas, a Mariana Iannelli, que me apresentou ao meu primeiro editor, o Samuel Leon, da Iluminuras, que publicou o livro, né? E aí, depois desse livro, eu falei, bom, agora que eu já dei a cara a tapa, então vamos embora, né? Quer dizer, já o primeiro foi, então acho que os próximos talvez venham de uma outra maneira. E aí os outros dois, né, Pequena Música e agora o Deriva, já foram projetos, né, já foram livros pensados como indivíduos, digamos assim, né, não foram só um recolhido de poesia. E que eu ia falar? Que eu acho que tem também uma reflexão importante sobre isso para mim, que é uma espécie de desprosificação da poesia, né? Eu acho que esses 3 livros eu vejo um compromisso. O primeiro livro ele era bastante comprometido com a prosa ainda, né? Em termos de pontuação, em termos de como eu pensava os poemas. O segundo um pouco menos. Eu acho que esse bem menos, né? Eu acho que esse também já trabalha com os espaços em branco da página, que era uma coisa que eu não fazia antes. Eu acho que tem um relaxamento também meu de abordar a poesia agora já com uma certa intimidade maior. Legal. Gente, muitíssimo obrigado. Até o próximo evento. Obrigado a vocês dois. E os autores estão disponíveis lá em cima para autógrafos. Boa noite.